Segundo o livro dos Reis, capítulo de número 16, nós começamos a pregação neste texto, ou nesse capítulo, no domingo passado, e hoje, com a graça do bom Deus, pretendemos terminar este capítulo. Eu começarei, irmãos, a leitura, uma vez que nós já começamos no domingo passado, no sermão deste capítulo 16, eu começarei no versículo de número 10, diz capítulo 16, de 10 até o final do capítulo, até o versículo de número 20, tá bom? Então vamos lá? Antes de tudo, vocês se lembram que nós estamos no reinado, por assim dizer, de Acás, um dos reis de Judá, da casa de Davi. É verdade, como vimos, que o autor de 1º e 2º Reis não se dá muito aos reis de Judá. O foco dele, obviamente inspirado pelo Espírito, conduzido pelo Espírito Santo de Deus, é o reino de Israel. Ele gasta mais tempo com o reino de Israel, que está próximo da queda, como nós veremos agora. No próximo capítulo 17, Israel vai cair, segundo aquilo que Deus havia prometido, por causa dos pecados dele. Mas agora nós vemos uma cena um tanto rara, por assim dizer, uma perícope, um trecho tanto raro no 1º e 2º livro dos Reis, que é um capítulo todo dedicado a um rei do sul, no caso o rei Acás. E esse rei era um rei tão mau quanto os reis de Israel. Esse foi talvez, como alguns teólogos sugerem, e eu creio que acertadamente, talvez o pior rei da casa de Davi, que a casa de Davi já produziu, por assim dizer, que se assentou no trono de Judá, este Acás. E nós vimos, que ele praticou idolatria, que ele chegou a queimar o seu próprio filho, a Moloque, um dos deuses cananeus, deus pagão, Moloque. Ele, de fato, ao invés de buscar auxílio de Deus na guerra contra a Síria e contra Israel, Acás, rei de Judá, procurou ajuda em Tiglat-Pileser, rei da Assíria. Ao invés de buscarem a Deus em oração e confiar em Deus, como Deus havia ordenado a ele que fizesse por meio do profeta Isaías, ele preferiu fazer a sua aliança com o ímpio, com o inimigo da fé. Então você vê que o reinado de Acás é totalmente corrompido. Mas como não pudesse piorar, vai piorar. E aí nós entramos no versículo 10. Então o rei Acás foi a Damasco, a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Assíria. E vendo ali um altar, enviou dele ao sacerdote Urias a planta e o modelo, segundo toda a sua obra. Urias, o sacerdote, edificou um altar segundo tudo que o rei Acás tinha ordenado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acás viesse de Damasco. Vindo, pois, de Damasco o rei, viu o altar, chegou-se a ele e nele sacrificou. Queimou o seu holocausto, a sua oferta de manjares, derramou a sua libação e aspergiu o sangue das suas ofertas pacíficas naquele altar. Porém o altar de bronze que estava perante o Senhor, tirou ele de diante da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor, e o pôs ao lado do seu altar, do lado norte. Ordenou também o rei Acás ao sacerdote Urias, dizendo: queima no grande altar o holocausto da manhã, como também a oferta de manjares da tarde, e o holocausto do rei, e a sua oferta de manjares, e o holocausto de todo o povo da terra, e a sua oferta de manjares, e as suas libações. Todo o sangue dos holocaustos e todo o sangue dos sacrifícios aspergirás nele. Porém o altar de bronze ficará para a minha deliberação posterior. Fez Urias o sacerdote, segundo tudo quanto o rei Acás lhe ordenara. O rei Acás cortou os painéis dos suportes, e de cima deles tomou a pia e o mar, tirou de sobre os bois de bronze que estavam debaixo dele, e o pôs sobre um pavimento de pedra. Também o passadiço coberto para uso no sábado, que edificara na casa, e a entrada real pelo lado de fora, retirou da casa do Senhor, por causa do rei da Assíria. Quanto aos mais atos de Acás e ao que fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Descansou Acás com seus pais e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi. E Ezequias, seu filho, reinou
em seu lugar. Vamos orar? Pai amado, nós viemos aqui, Deus, no dia do Senhor, como o Senhor ordena e como nós desejamos, segundo o Espírito que opera em nós, antes de oferecer ao Senhor, de receber. Nós viemos aqui para receber do Senhor. Dá-nos agora, Pai, a bênção da Tua palavra e a edificação que o Espírito Santo dá a todo aquele que ouve de coração redimido, de coração transformado, como a semente que cai em solo fértil. Assim a Tua palavra cai em nosso coração, ó Deus. Que o Senhor faça produzir bons frutos por meio da instrução da Tua palavra. Obrigado, ó Deus, por nos dar a Tua palavra. Agora, faz-nos prontos para recebê-la. Assim, ó Deus, abençoe-nos, Pai, a entender aquilo que o Senhor revela de Sua vontade, para que nós o adoremos, em espírito e em verdade, na mediação de Jesus Cristo. Assim nós oramos em nome do Senhor, Rei e Salvador Jesus, o grande Filho de Davi, Rei eterno. Nós oramos em nome dele, com perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, nós já temos então visto o reinado de Acaz, desde o domingo passado, por assim dizer, lá em Judá. E temos visto que vai de mal a pior. Como se não fosse o suficiente, as trevas do paganismo, da impiedade, da corrupção, agora começarem a tomar o reino de Judá, como tomara anteriormente, desde o princípio, o reino de Samaria, o reino de Israel. Também nós vemos o comportamento, e vimos isso domingo passado, o comportamento humilhante, o comportamento vergonhoso de Acaz, que deveria ser servo de Yahvé, como todo o filho de Davi deveria ser filho e servo de Deus. Acaz se tornou filho e servo de Tiglat-Pileser, de um ímpio, de um rei pagão. Nós vimos isso no domingo passado, naquela crise, lembram-se a crise que o Reino do Sul está passando? O Reino do Sul está sendo ameaçado pela Síria e por Israel, numa coligação contra Judá, e ao mesmo tempo tem tido o reino de Judá, naquela época teve muitas perdas financeiras, econômicas, porque a Síria tirou de Judá Elate, que era um porto econômico. Nós vimos isso no ano passado. Então há uma pressão de todos os lados. Ao invés de Acaz fazer como fizera, por exemplo, o rei Davi, que quando estava em aperto clamava ao Senhor e o Senhor o livrava, Acaz desprezou a promessa de Deus. Lembra que Isaías foi até Acaz, o profeta Isaías é dessa época. O profeta Isaías foi até Acaz, falou para que ele confiasse em Deus, porém Acaz desprezou a promessa de Deus e confiou num rei pagão. Rei tal que vai cercar posteriormente Tiglat-Pileser, que agora ajuda, mas depois destrói. Vai cercar Jerusalém, e Jerusalém só não vai cair por conta da promessa de Deus a Davi. Merecia cair, mas não vai cair por conta da promessa de Deus quanto ao descendente final de Davi, o Senhor Jesus Cristo. Por isso que Judá permanece, não por mérito próprio. Pelo contrário, nós vemos aí que Judá está corrompida. Só que porque Deus amou Judá, Deus amou Davi. Então Deus é fiel à sua promessa amorosa. E então nós vemos que a coisa está de mal a pior. Acaz não só se corrompendo espiritualmente, mas confiando em reis ímpios, e agora a coisa vai piorar ainda mais. E agora a coisa vai chegar no coração de Jerusalém, no coração do povo, que é a adoração a Yahvé, o templo. A adoração será corrompida. Então esse é o último estágio da decadência. Quando alguém vive em pecado, a adoração por fim dessa pessoa, ou que ela diz manter e diz ter, é corrompida totalmente. Aquilo vai ficar evidente, a sujeira do coração dela, o distanciamento dela para com o Senhor ficará evidente. Isso acontece no culto. Quando o culto é mundanizado, aí você pode de fato dizer que as coisas chegaram lá no fundo do poço. E esse texto é muito importante porque nós temos visto isso ultimamente. Adoração pública de domingo, o culto solene sendo mundanizado. Parece tudo, menos culto. Menos culto. E quando a coisa chega nesse estágio, é porque o problema já se aprofundou consideravelmente. E é disso que fala aqui. A coisa piora porque
nós vamos ver agora, de 10 a 18, do versículo 10 a 18, a duvidosa inovação que Acaz promove na adoração a Yahvé. Acaz vai mudar toda a adoração, todo o culto que Deus havia estabelecido para Jerusalém. Acaz vai mudar isso. Então olha o versículo 10. Primeiro ele começa com um novo altar. Ele vai desprezar o altar que Deus deu a Moisés para que ele fizesse um tabernáculo e posteriormente Salomão fizesse no templo. Acaz vai mudar isso, ele vai colocar um novo altar. Olha aí. Então o rei Acaz foi a Damasco a encontrar-se com Tiglat-Pileser. Damasco é a capital da Síria. E Tiglat-Pileser é rei da Assíria. O que Tiglat-Pileser está fazendo em Damasco, que é a capital de outro reino? A gente já sabe. Lembra? Acaz tinha pagado a Tiglat-Pileser para vencer a Síria. Tiglat-Pileser foi e venceu a Síria, matou o rei e agora tomou aquele país, aquele reino. É por isso que Tiglat-Pileser está ali em Damasco. Não é a capital dele, mas ele está ali porque ele acabou de vencer. Então agora é dele. E aí então Acaz, rei de Judá, faz uma coisa que é sui generis, ou seja, é singular para com os reis de Judá. Ele vai sair do território de Israel e vai visitar um rei pagão, um rei ímpio. Na história dos reinos, principalmente de Judá, isso nunca houvera acontecido. Mas esse é um movimento, porque quando você vai ao mundo, quando você começa a flertar com o mundo vai dentro para a igreja. Você percebeu o movimento? Ele vai ao mundo, ele vai lá em Tiglat-Pileser, fora do território israelita, lá em Damasco, e ele traz lá de Damasco para dentro do culto. Consegue perceber, meu irmão? Como é que acontece? Quanto mais nós nos aproximamos do mundo, mais do mundo nós trazemos. Esse é o movimento. É o que está acontecendo aqui. O novo altar vem de Damasco. Olha só o que diz o texto. Ele foi então encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria, e vendo ali um altar, enviou dele ao sacerdote Urias a planta e o modelo, segundo toda a sua obra. Veja que aqui já começa a mostrar que haverá um desprezo para com o altar que Deus deu a Moisés. Você se lembra que Deus deu a Moisés uma planta, não só do templo, das coisas que haveriam do templo, inclusive do altar, havia uma planta, um modelo, Deus é que deu. Só que agora você vê Acaz enviando outra planta, outro modelo, desprezando o de Deus, para estabelecer o de Damasco, o da Síria. E aí diz o versículo 11, Urias, o sacerdote, a gente vai voltar nele mais para frente, mais tarde a gente volta em Urias. Urias, o sacerdote, edificou um altar segundo tudo que o rei Acaz tinha ordenado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acaz viesse de Damasco. Então, de Damasco, lá de Damasco, Acaz, rei de Judá, enviou a planta, o modelo do altar que ele havia visto em Damasco, para Urias, lá em Jerusalém. Urias recebe a planta, o modelo, e começa a fazer o altar, a imagem do altar lá de Damasco, para que antes que Acaz viesse, o altar estivesse pronto. Tanto que a gente viu no texto que quando Acaz chega em Jerusalém, ele vê o altar pronto, e começa ali a sacrificar, e ali a adorar. Então veja, Acaz se enamorou do altar pagão, ele viu e gostou. Veja que não há imposição da parte de Tiglat-Pileser. No texto não diz que Tiglat-Pileser obriga a casa a estabelecer um novo altar. Não tem isso no texto. Ele viu, gostou e vai imitar. Mas não há obrigação. É interessante, isso aqui é um aviso importante para nós, para a nossa alma, que a nossa relação com o mundo não quer dizer que o mundanismo muitas vezes vai nos impor algo. Ele vai nos influenciar apenas. E a influência dele fará com que nós nos assemelhemos, mas não há uma imposição. Geralmente você não vê o mundo ímpio impondo coisas dentro da igreja, como a igreja deve adorar. Você não vê isso. Porque o mundo ímpio está pouco se lixando para a igreja, irmãos. Está pouco se importando. Mas são as próprias pessoas da igreja que trazem o mundanismo para dentro da igreja. Por causa da influência. Não há imposição. O mundo não está nem para a igreja. O que quem está falando aqui, isso não interessa a eles, porque eles são carnais. O que é carnal não pode entender o que é espiritual. Isso pouco importa.
São as pessoas que estão dentro da igreja, que no contato com o mundanismo começam a querer trazer as coisas. O que você está vendo aqui? Acas enamorou-se da religião pagã e dos seus artefatos. E aqui não é nenhuma surpresa, porque ele já vem na idolatria há muito tempo. Não é surpresa o culto de Acas ser corrompido. Por quê? Porque a vida dele já está corrompida, irmãos. Então, uma vida corrompida é um culto corrompido. Vidas mundanas, culto mundano. Não é surpresa. Só você olhar, ver como as pessoas estão vivendo. As pessoas que dizem ser crentes estão vivendo como mundanas. E nós também, se Deus não guardar, acontecerá a mesma coisa se nós vivemos no mundo. Daqui a pouco o culto nosso está mudado. E não é surpresa, porque nós nos enchemos de mundanismo durante a semana. E a gente espera que no domingo, ao encontrar-se com Deus, segundo a planta que Deus nos deu, o modelo que Deus nos deu, tendo olhado durante a semana toda para o modelo do mundo, para a planta do mundo, a gente vai ficar feliz com o modelo que a gente tem aqui. Como é que isso vai acontecer, irmãos? Deixa eu falar aos pais aqui. Se seus filhos consomem durante a semana a planta de Damasco, não se surpreendam quando mais tarde eles estiverem longe da adoração segundo a planta de Yahvé. Se seus filhos por muito tempo, durante a semana, contemplam a planta de Damasco, o altar de Damasco, o altar do mundo, a glória do mundo, os prazeres do mundo, não se surpreendam depois, quando eles afastarem o altar de Deus das suas vidas. Esse é um dever de cada pai aqui, de cada mãe. A igreja está para auxiliá-los, mas a igreja não pode fazer o serviço que só vocês podem. Depois nós não podemos culpar a igreja, porque a igreja não fez isso, a igreja não tem condição de fazer isso. A responsabilidade dos pais, lembra de Deuteronômio? Ensina o teu filho o caminho do Senhor. Pai, ensina o caminho do Senhor. Fala, dê importância, ore e confie em Deus. Confie em Deus. Eu não quero levar vocês, meus irmãos pais, ao desespero. Eu não quero levar vocês a acharem que vocês estão tentando fazer de tudo e seus filhos estão indo para um lado e vocês agora estão desesperados porque não há salvação. Eu não quero que vocês saiam daqui assim, eu não quero. Eu quero trazer para vocês alerta e alívio. Alerta no sentido de saber o que se deve fazer e procurar fazer, mas alívio também saber que é Deus que guarda o filho de vocês, que Cristo é poderoso para aperfeiçoar o filho de vocês nas vossas falhas. Mas que vocês procurem, dentro daquilo que Deus tem permitido, ordenar a vida de vocês para darem a seus filhos a instrução do Senhor, através também de uma vida santa. Portanto, meus irmãos, zelem pelos seus filhos, ainda com todas as limitações que nós temos. Zelem pelos seus filhos. Orem e principalmente, orem a Deus por eles. Principalmente, orem a Deus por eles. Orem, clamem a Deus, como Ana clamou por Samuel, com choro e zelo. E Deus salvará os seus filhos. Mas aqui, a influência de Tiglat-Pileser, do mundanismo, do paganismo, agora entra em Judá. Agora veja, há um novo altar, e agora, do 12 ao 14, um novo arranjo. Olha aí. Vindo, pois, de Damasco, o rei viu o altar, chegou-se a ele e nele sacrificou. Queimou o seu holocausto e a sua oferta de manjares, derramou a sua libação, porém, e aspergiu melhor o sangue das suas ofertas pacíficas. Veja que o altar do Senhor já está esquecido. Quando ele chega em Jerusalém, o altar de Damasco já está ali pelo profeta, o sacerdote Urias, já preparado. Então ele começa a oferecer a adoração ali naquele altar e despreza o altar do Senhor. Tanto que o versículo 14 vai dizer isso. Porém o altar de bronze, que era o altar que o Senhor havia ordenado a Moisés, que estava perante o Senhor, tirou ele diante da casa
que entre o seu altar e a casa do Senhor, e o pôs ao lado do seu altar do lado norte. Quando eu estava lendo esse texto, estudando e meditando nele, eu fiquei pensando na adoração hoje, nos cultos hoje, da maioria das igrejas. E veja, meus irmãos, eu falo isso aqui, não é para condenar as outras igrejas. Quem as condenará ou salvará é o Senhor. Nós devemos apontar erros, primeiramente em nós e nos outros também. Ver a tora que está do nosso olho e o cisco no olho do irmão. Ver as duas coisas. Mas eu falo isso aqui para nos guardar, a nós, porque isso nos interessa, porque nós também podemos nos corromper. E é a palavra de Deus, a instrução dela, que nos livra da corrupção, e da corrupção do culto do Senhor. Então entendam isso. Não é simplesmente ficar julgando os outros, é ver aquilo que está acontecendo nos outros e tomar cuidado conosco. Porque isso nos serve, porque muitas vezes aqueles outros começaram como nós, começaram bem também, mas se corromperam. Então, quem nos diz que nós estamos salvos? Nesse sentido, que nós estamos guardados de corrupção, só porque nós somos a igreja aqui que procura ser séria, procura ser bíblica. Quem nos diz? Outras santas começaram assim, e com o tempo se desviaram. Por isso, eu estava pensando nos cultos que nós vemos hoje, o culto, e eu vou falar mais disso aqui, mas agora o que me importa é um culto mundano. E você já parou para pensar onde estão as orações de confissão de pecado nos cultos modernos? Para observar isso. Onde estão as orações de confissão de pecado no culto moderno? Porque você sabe, você conhece a oração triunfalista. Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, você vai vencer. Você conhece essa oração. Onde estão as orações de confissão de pecado no culto moderno? Onde elas estão? Perceba o movimento do texto. Quando Acás chega em Jerusalém, ele vai adorar no altar de Damasco, que ele havia de fato ordenado para ser construído, e ele vai escantear, vai deixar de lado o altar do Senhor. Toda vez que o mundanismo começa a entrar na igreja, as coisas que Deus ordenou para o culto começam a ser colocadas de lado. Vou dar um exemplo. Onde estão os púlpitos hoje? Você já percebeu que os púlpitos estão sumindo das igrejas? O que geralmente você vê? Você vê um telão de LED e uma plataformazinha mais fininha e muitos instrumentos. Porque a gente gosta de música, não gosta? E o púlpito, cadê? Você sabia que na Reforma Protestante, as igrejas eram, a disposição das igrejas, a estética, a arquitetura, era um octógono, mais parecido com um octógono. Os púlpitos ficavam no centro. Na idade medieval, nos tempos católicos, geralmente distantes. Mas as igrejas reformadas, no meio. Porque a ideia era intencional. A palavra é o centro. O púlpito é o centro, é onde acontece ali a pregação. Não porque essa obra de madeira aqui tem algum poder nela, nada disso, nada dessa bobagem. Mas porque aponta para algo muito maior. É porque aqui acontece o que mais importa. Mas perceba esse movimento. Perceba como estão as igrejas. Perceba o que diz o texto. É o que o texto está dizendo. Quanto mais no mundanismo a igreja, mais as coisas que Deus nos deu para adorá-lo vão sendo afastadas. Você vê mesa para os sacramentos? Nas novas igrejas? Você vê uma mesa para os sacramentos? Eu sei o que você está pensando, parece mais com palcos, com teatros. É isso mesmo. Não é? Não diz muito? Não é sintomático? Você não consegue, eu não conseguimos, nós não conseguimos perceber o que está acontecendo? O autor aqui está comparando nessa mudança toda, olha aí, veja assim, ele viu, chegou-se, sacrificou no altar que lá estava, deixou o altar do Senhor de lado,
O autor está mostrando que Acas agora é uma espécie de Jeroboão, porque Jeroboão, um dos reis de Israel, um dos reis, e aquele rei especificamente que introduziu a idolatria no Reino do Norte, é comparado agora a Acas, que Acas é o Jeroboão de Judá. E olha só, ele vai agora dar depois de ter colocado o altar, depois de dar novos arranjos, ou seja, novas disposições, tirou o altar do Senhor para o lado, deixou o altar de Damasco no centro da adoração, agora ele vai dar novas regulamentações. Olha aí, versículo 15 e 16, vamos ler juntos? Leiamos. Ordenou também o rei Acas, porém o altar de bronze fez Urias, o sacerdote, segundo tudo quanto o rei Acas. Veja, irmãos, olha quanta riqueza aqui. Há uma nova regulamentação. Olha, todas as ofertas agora serão queimadas nesse novo altar de Damasco. O altar do Senhor, depois eu vou decidir, é o que está no final do versículo 15. Porém, quanto ao altar de bronze, ficará para mim a deliberação posterior. Depois a gente vê o que faz com ele. Coloca lá, depois a gente pensa. E é interessante, você se lembra que quando nós vimos recentemente o rei Uzias tentando sacrificar, e lembra que os sacerdotes se opuseram a ele, e Deus o feriu com lepra? Nós vimos Uzias recentemente, e é interessante, não é? Porque aqui não acontece isso. Aqui Acas está mexendo em toda a adoração, e parece que Deus não faz nada, porque em Uzias, quando Uzias foi sacrificar, fora do que Deus havia ordenado, porque o sacrifício era da competência dos sacerdotes, não do rei, Deus feriu Uzias de lepra, no momento em que ele estava no templo. Mas aqui não acontece nada. Você sabe o que aponta? O que quer dizer para mim e para você? É que quando Deus ama alguém, ele disciplina logo. Então a gente pode imaginar que Uzias, apesar de ter errado e falhado, como nós erramos e falhamos, era um servo de Deus. E Deus o corrigiu para o bem dele. Mas quando Deus não ama, Deus entrega. Quando o filho não é filho, mas é um bastardo, quando a criança, melhor dizendo, não é um filho, mas é um bastardo, o pai não disciplina, porque não é filho dele. E você não vê nada acontecendo, por quê? Porque não é filho. Acas é um ímpio no trono de Judá, ainda que da casa de Davi. E Deus está entregando ele aos seus pecados. Então, quando a igreja começa a mundanizar e nada acontece, é pior do que se acontecesse algo. Porque se acontecesse algo, se viesse um juízo logo, haveria chance de arrependimento. Mas porque nada acontece, é porque Deus já entregou. Então não é que Deus não está fazendo nada. Ele está fazendo. Ele está entregando. Ele está condenando, deixando o mundanismo entrar de vez. A gente pensa assim, a igreja cristã, que se der o mundanismo, Deus vai vir fazer um raio vir lá do céu e vai destruir ela. Não, você sabe o que não acontece. Às vezes vai crescendo. E aqui está a explicação também. Porque Deus entregou. Deus permitiu que eles caminhassem segundo o coração deles. Vocês amam o mundo? Receberão o que o mundo receberá também. Então isso aqui é importante entender. E aí veja, fez Urias o sacerdote segundo tudo quanto o rei Acas ordenou. É interessante que lá em Êxodo, quando Deus entregou a Moisés todo o planejamento, o modelo, a planta da adoração a ele, o texto que Moisés escreve é exatamente idêntico a isso aqui. Olha o que diz em Êxodo. Fez tudo Moisés segundo o que o Senhor lhe havia ordenado. E agora você lê. Fez Urias o sacerdote segundo tudo que o rei Acas viu. Estou mostrando para você que o culto está sendo totalmente corrompido, porque o que está no centro agora é o homem.
É o que o homem quer e não o que Deus quer. É o que agrada o homem, a carne, não aquilo que agrada a Deus. E essa é a ideia. Aqui, o contraste é para isso. Para mostrar que Moisés, pela graça de Deus, porque era um pecador, mas pela graça foi fiel e fez o que o Senhor havia ordenado. Mas Urias, o sacerdote, fez o que Acás tinha ordenado. Porque Acás estava preocupado em agradar a Tiglat-Pileser, rei da Síria. Então veja, o homem está no centro. Urias faz o que Acás, que é um homem, ordena, e Acás faz algo para impressionar Tiglat-Pileser de quem ele é vassalo. Então quem está mandando o culto? É o homem, não é mais Deus. E o que a gente vê hoje? E Deus nos guarde. É um homem no centro do culto. É um homem. O rei Acás cortou os painéis de suportes, versículo 17, de cima deles tomou a pia. Os painéis de suporte e pias, porque você se lembra que na construção do templo de Salomão, ele fez o mar da fundição, lembra o mar? Vai falar do mar aqui, tirou o mar, não é o mar, né? O mar era a bacia de bronze que Salomão construiu enorme, para lavagem dos sacerdotes. E ele construiu também, Salomão, bacias menores. A ideia aqui está se referindo a isso. Ele foi tirando tudo. Ele foi tirando, foi limpando tudo. Tudo que lembrava aquele modelo de Deus. E aí veja, tirou de sobre os bois de bronze, que estava debaixo dele, e pôs sobre um pavimento de pedra. Também o passadiço coberto para o uso do sábado, que edificaram na casa da entrada do real, pelo lado de fora retirou da casa do Senhor, por causa do rei da Síria. Essa palavra final do versículo 18 diz tudo. Ele fez isso tudo por quê? Por causa do rei da Síria. Ele fez tudo isso para atender os anseios do homem carnal. E as igrejas estão fazendo o mesmo, não é? As igrejas que estão sensíveis aos que procuram, né? Tem um movimento norte-americano que é assim, já chegou aqui. Igrejas sensíveis aos que procuram. Parece bonito o nome, né? Mas a intenção é má. É você estar mais preocupado com quem está fora do que está dentro. Então você começa, como é que a gente pode fazer um culto que agrade o ímpio? Quem não crê ainda. Mas, gente, o culto não é para agradar o ímpio, é para agradar Deus e edificar as ovelhas. E aqueles do mundo, como nós éramos também, que são salvos, eles virão agradar a Deus e serem edificados com o povo dele. Mas como é que as igrejas pensam hoje? Serem atraentes para o mundo. E é essa a ideia aqui. Fez tudo isso pensando em ou por causa do rei da Síria. Quem está estabelecendo o que deve e não deve ser no culto é o homem, não é mais Deus. E você tem visto isso, você sabe disso. Todas essas mudanças por conta da influência de Tiglat-Pileser sobre Acás, nós vemos aqui. É por causa da influência. Por isso que eu digo, vidas mundanas terão um culto mudando por fim. Se nós somos pessoas mundanas, nosso culto por fim será mundano. É por isso que antes do culto, você deve se preocupar com a sua vida. Nós cultuamos segundo o que nós cremos. É por isso que eu fico muito tranquilo com relação ao que a Bíblia diz sobre culto. Por quê? Porque eu sei que, ainda que pecadores como eu sou e você é, se nós somos redimidos, nós vamos ter prazer no culto, porque nós somos salvos, redimidos. E Deus nos dá o seu Espírito. E o Espírito fala com que nós nos alegremos nas coisas de Deus. Mas se alguém vem ao culto e não se alegra com as coisas de Deus, é possível que esse tal não seja de Deus. Por isso, ele não se alegra nas coisas de Deus. Então você deveria e eu nos preocupar com a nossa vida diante de Deus, porque a nossa vida vai dar o tom do nosso culto. Como é que alguém que vive de maneira mundana, que consome o que é mundano a semana inteira, vai chegar aqui com alguma alegria para adorar a Deus? É claro que não irá. É óbvio, e eu lamento por essa alma, mas é óbvio que não irá. Isso aqui será um peso. E não é à toa que famílias começam no Evangelho, mas por esse descuido, os filhos começam a não gostar mais. Por quê? Vai ver o que o filho está consumindo durante a semana inteira. Semana inteira consumindo o que é mundano, aí domingo vai virar uma chave lá. Volto a dizer, meu irmão, pai e mãe, não quero pesar-lhes de forma alguma, porque sou pecador tanto quanto vocês e tenho lutas tanto quanto vocês.
Mas quero apenas, pelo Espírito de Deus e confiando na graça de Deus, alertá-los. A coisa mais preciosa para vocês são seus filhos, depois de Cristo. E depois o seu cônjuge, claro e óbvio. São seus filhos. Esse é o trabalho de vocês. Nenhum dinheiro do mundo vai pagar seu filho fora do Evangelho. Nenhum dinheiro vai poder comprar o coração dele de volta. São seus filhos. É a vida de vocês em piedade e a vida deles. Eu quero alertá-los para isso. E fazê-los e levá-los a confiar em Deus mesmo nas limitações que vocês têm. Porque eu sei que vocês têm, porque eu também tenho. Como nós somos homens, nós somos iguais. Então vocês têm limitação como eu tenho. Mas Deus em Cristo é poderoso. Nós devemos viver confiados nele. E procurar andar no seu caminho, fortalecidos no seu poder. Mas quero alertá-los apenas. O que seus filhos estão fazendo durante a semana? O que eles consomem? Com quem que eles andam? Depois, nós não devemos nos ficar surpresos deles estarem fora da igreja. As inovações de Acaz sugerem que ele entendia que a adoração de Yahvé, a adoração correta, ortodoxa, era deficiente. Acaz imaginava que a adoração do templo estava vencida, afinal, na visão dele estava faltando algo. Esses dias, há um tempo atrás, eu recebi uma ligação, alguém sabe como é que é o pessoal da internet, eles sabem onde está uma igreja, sabem quem é o pastor da igreja, aí chegam até você. Aí ligaram lá pra gente e falaram assim: pastor, sua igreja já tem um telão de LED? Vamos fazer uma assembleia? Que é? Eu falei, não tem não, não tem nem espaço. Graças a Deus. Aí o pessoal, a igreja precisa ter. Precisa ter? Para quê? Não, toda igreja tem hoje. Não, minha igreja não precisa ter não. Minha igreja precisa ter Bíblia. Minha igreja precisa ter coração transformado. Minha igreja precisa ter vida consagrada. Minha igreja precisa ter arrependimento de pecado. Minha igreja precisa de Cristo. Minha igreja precisa de telão de LED. Você entendeu qual que são as necessidades? É Acaz. Acaz chegou lá em Damasco e viu, eu preciso disso aqui. Aquilo lá está ultrapassado. Esse é o novo culto. Isso aqui é bom, isso aqui é fantástico. Preciso disso aqui. É o que tem sido feito hoje. A gente vai lá no mundo e começa a comparar. Olha o que um teólogo chamado Philip Graham Hyken escreveu. Abre aspas. Quando edifícios da igreja, olha como ele foi preciso. Quando edifícios da igreja aparecem mais como pequenos centros comerciais do que com catedrais. Quando a música de adoração na igreja soa mais como as premiações do Grammy do que como uma comunidade que canta a uma só voz. E quando os pregadores se comunicam mais como comediantes de stand-up do que como pastores fiéis, nós podemos saber que nós já perdemos muito do culto bíblico. E não é isso? Não é isso? A nossa igreja está parecendo mais centro comercial, mais shopping do que igreja. Quando a palavra não é suficiente, você sempre vai procurar muitas outras coisas. Você vai encher o culto de muitas outras coisas quando você não tem a certeza e a convicção de que a palavra Cristo basta. Ele é poderoso, todo poderoso. É o que nós temos visto. Irmãos, não significa que tudo produzido fora da igreja seja necessariamente mal. Pela graça comum, há sabedoria e coisas úteis. Mas significa antes que todo talento, toda criatividade, toda inovação deve ser governada pela palavra de Deus. Não é porque só é novo, não é porque só todo mundo está fazendo. É segundo a palavra, obedece às instruções, obedece o princípio regulador do culto, são elementos de culto em si. Mas se não forem, por mais novos, por mais usados que sejam no mundo, não podem estar, porque Deus nos deu uma planta, Ele nos deu um modelo. E não só no Antigo Testamento, como serviu para Israel e não serve para nós hoje, mas o princípio serve, porque Deus nos deu um modelo, que é o princípio chamado pelos reformadores, princípio regulador do culto.
Deus instituiu quais são os elementos do culto. A gente viu aqui na pergunta do breve catecismo antes do culto, a palavra do Senhor lida e pregada, os sacramentos e a oração, esses são os elementos do culto. É por isso que você vai vê-los sempre aqui na igreja, porque deles dependem a nossa salvação e edificação. É por isso que domingo após domingo você vê a mesma coisa. Imagine, você vai a uma academia. Você vê sempre os mesmos aparelhos, porque são eles que vão te fazer forte. Por isso eles estão lá. É óbvio, eles têm a cara mais tecnológica, mais inovadora, mas é o mesmo movimento. Porque é aquilo que faz forte, é a mesma coisa, irmãos da igreja, e muito mais, nós devemos ser sábios para com a igreja. São os mesmos exercícios, é o mesmo treinamento. Porque Deus estabeleceu essas coisas para o culto, porque Ele dá a nós através delas. E nos prepara para darmos a Ele através delas. Então, na tradição reformada, nós temos um modelo. Nós temos um padrão. E a tentação que nos vem sempre é deixar de lado o modelo e o padrão para instituir algo que o mundo está ditando. Portanto, a pergunta da igreja não deve ser simplesmente: isso atrai pessoas? Ou isso funciona em outros lugares? A pergunta mais importante deve ser: Deus ordenou isso para o seu culto santo em sua palavra? Esses são os meios pelos quais Deus prometeu em sua palavra nos abençoar quando nos reunimos solenemente no culto? Essa é a pergunta. Não é a pergunta, todo mundo está fazendo, vai estar dando certo, é isso que é o novo. Essa não é a pergunta. A pergunta é: Deus ordenou isso? Deus deseja isso? Nós fazemos o culto aquilo que Deus deseja. E eu queria, caminhando para o fim aqui, veja, caminhando para o fim, não é propriamente o fim. Sabe por que a gente tem que ter cuidado com o culto, Dândaro, e Karine, e Vitor, e Vera? Porque, olha só, quando nós estamos cultuando a Deus, Cristo está, aí você ia dizer, sendo adorado. É verdade, mas ainda mais, Cristo está adorando conosco. Cristo está não só sendo adorado, Ele está adorando conosco. Ué, pastor, Cristo está adorando conosco? Eu sei que Cristo está sendo adorado, mas Ele está adorando conosco? Está. Lá em Hebreus diz assim: porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Convinha aquele que é Deus, que conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles. O autor é Cristo. Deus é que conduz os filhos à glória, por meio do sofrimento do autor da salvação, que é Cristo. E aí continua: pois tanto o que santifica, como os que são santificados, o que santifica é Cristo. Os que são santificados somos nós. Todos vêm de um só, ou seja, todos pertencem à mesma humanidade, ou seja, embora Cristo é homem sem pecado, Ele é homem conosco, Ele é chamado nosso irmão maior, Ele é filho de Deus, obviamente, sim, de maneira singular, Ele é o único filho de Deus, vindo de Deus, da essência de Deus, mas nós somos filhos também adotados, então Ele é o nosso irmão maior. Então Ele é um só conosco nesse sentido, porque Ele é homem como nós, Ele se encarnou. E aí diz mais: por isso, agora olha que texto lindíssimo, eu peço a Deus que isso mude a sua compreensão de adoração no culto público. Por isso é que Cristo não se envergonha de chamar o seu povo de irmãos, dizendo, e aí o autor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, vai colocar as palavras de Davi no Salmo 22, verso 22, na boca de Cristo, dizendo: a meus irmãos, ó Pai, declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Você consegue compreender isso?
Por que o culto, além de tudo que a gente disse aqui, é tão importante, tão sagrado? Porque Cristo está agora aqui, espiritualmente, declarando o nome de Deus por meio de sua palavra, cada um de nós, e adorando conosco a Deus, o Pai. Você consegue entender o que é o culto? O que nós estamos fazendo aqui? Cristo está conosco, nos levando à adoração, mediando a nossa adoração, mas adorando conosco a Deus o Pai. Você percebe a seriedade do culto e ao mesmo tempo o privilégio do culto, o privilégio de adorar, conduzidos por Cristo e junto dele, adorando o Pai. Que privilégio, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde para zelar e amar o culto segundo o modelo que Ele nos deu, o qual não só é aprovado por Ele, mas do qual Cristo mesmo, sendo mediador e aperfeiçoador, participa. Por fim, eu queria falar da fraqueza de Urias, o sacerdote Urias. Ele aparece aqui, né? Lembra? Recebeu Urias da planta de Damasco, fez Urias conforme, lembra? Ele aparece várias vezes. Então deixa eu lhes falar, meus irmãos, o mal, ele é tanto auxiliado pela fraqueza quanto pela perversidade. Essa verdade que o mal é facilitado pela fraqueza tanto quanto é pela perversidade. Quando há um corruptor querendo corromper aquilo que é de Deus, se os fracos permitirem, o mal é auxiliado pelos fracos também. Os fracos são coniventes. Quando nós vemos o culto sendo corrompido e nós não fazemos nada, nós estamos nos tornando cúmplices. É o que Urias é. Você vê que a casa da ordem, Urias faz. E o nome dele aparece várias vezes porque Deus está vendo que ele está ajudando. Ele não está se opondo, ele está fazendo. Meus irmãos, alguns argumentam aqui que Urias era um homem pragmático, e ele era mesmo, esse sacerdote. Ele poderia perder muito se se opusesse a Acaz. Urias queria evitar tensões. Ele não se importava com o culto. Se importasse, tinha de fato barrado Acaz, como os sacerdotes barraram a Uzias, quando ele quis adorar. Mas Urias era um homem sem convicções. Irmãos, um homem que permite tudo é um homem que não crê em nada. Um homem que está bem com tudo é um homem que não tem convicção. Se você tem alguma convicção, você não pode concordar com alguma coisa. Mas se você concorda com tudo, é que você não crê em nada. Como não diz assim? Quem crê em tudo, crê em nada. E assim era Urias. Ele fez tudo o que Acaz desejava. Irmãos, frequentemente nesse mundo maligno, que jaz no maligno, nosso chamado é para conflitos e pouco para a cooperação. Nesse mundo, nós somos mais chamados para conflitos do que para a cooperação. Que base que eu digo isso? É porque o mundo, a maioria do mundo jaz no maligno. Então, se você crê que a maioria jaz no maligno, você é chamado mais para o confronto. Quantas coisas nós vemos de errado e nos calamos? É tanta coisa, não é? Você fica até com medo assim, nossa, se eu vou falar de tudo, não vou ter paz, porque é tanta coisa errada. Você geralmente é mais chamado para o confronto, aí em casa você é. Os seus filhos têm que ser mais confrontados do que animados, embora eles tenham que ser animados. Mas eu sei que, na maioria das vezes, você tem que confrontá-los mais. E você só não os confronta mais porque você já se confrontou muito, você acha. Então veja, quem não sabe lidar com confronto, não fará a vontade de Deus neste mundo. E Urias tinha que confrontar Acaz, mas não fez. Se tornou cúmplice. Há uma história sobre Benjamin Warfield, B.B. Warfield, também conhecido como B.B. Warfield, teólogo do final do século XIX, início do século XX. Ele foi professor do seminário
teológico em Princeton. E era um presbiteriano, B.B. Warfield. E conta a história que enquanto ele dava aulas em Princeton, ele encontrou a esposa, ele estava indo para o seminário teológico, ele encontrou a esposa do presidente do seminário de Princeton. E naqueles dias ali, que viriam logo em seguida, haveria uma assembleia da igreja presbiteriana, que seria decidida, muitas coisas, como tiver a nossa agora, recente, muitas coisas que estavam, de fato, sendo tratadas como assuntos muito difíceis. E aí, diz a história que essa esposa do diretor do seminário de Princeton disse a B.B. Warfield: eu estou orando a Deus para que haja paz na Assembleia Geral. Ao que respondeu B.B. Warfield a ela: eu estou orando para que, se eles não fizerem a vontade de Deus, haja uma grande guerra. Percebam? Eu estou orando para que haja paz. E Warfield disse: eu estou orando que, se eles não fizerem a vontade de Deus, haja uma guerra lá. Esse é o espírito. Nós queremos paz com todos, mas nunca à custa da verdade. Nunca à custa da glória de Deus. Nós não brigamos por nossas coisas, pelo menos não deveríamos, mas pelas coisas de Deus. Irmãos, eu termino o sermão com os 2 versículos finais. Olha aí. Vamos ver juntos para terminar. Então nós vimos Acaz, aprendemos com o terrível governo de Acaz. Aprendemos hoje que o culto do Senhor deve ser zelado e guardado, segundo o mandamento de Deus, os elementos do culto, em espírito e em verdade, com animação, com alegria, com a vida santa, mas segundo aquilo que Deus ordenou para o culto, na sua palavra. Mas agora veja o final do capítulo 16. Quanto aos mais, vamos ver juntos para terminar? Quanto aos mais atos de Acaz e ao que fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Descansou Acaz com seus pais e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi. E Ezequias, eu vou terminar com o seguinte. Infelizmente, a melhor notícia sobre Acaz é essa aí do início do versículo 20, né? Ele morreu. E não é assim que a Bíblia diz? Quando morre o ímpio, o povo se alegra, a Bíblia diz. Não porque a gente deseja a morte do ímpio, mas porque assim Deus nos livra da opressão. Então não é questão de querer o mal de alguém, é querer ser liberto da opressão, da corrupção. Deus é que sabe como isso vai acontecer. Mas desde que aconteça, nós nos alegramos. Nós não somos culpados da impiedade de outro, se nós temos procurado viver segundo a graça de Deus. Deus, como quer tratar os ímpios, fará como quer. Eu não desejo a morte de ninguém, nem você deveria desejar. Mas se Deus destrói alguém que é mau, nós temos alívio. Isso é fato. Por isso a melhor notícia sobre Acaz, infelizmente, é que ele morreu. E diz o texto que Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. A gente vai conhecer Ezequias daqui a pouco, digamos assim. Vamos ser apresentados a ele, digamos assim. Você já leu sobre Ezequias. Ezequias foi um dos grandes reis de Judá, um rei fiel. É maravilhoso isso, não é? Eu louvo a Deus por isso. Como num contexto de impiedade, Deus pode criar vida. Essa é a nossa esperança nesse mundo mau. Esse tem que ser a sua esperança nesse mundo mau. Cercado de impiedade, Deus pode criar vida. Deus pode trazer fidelidade. Veja onde Ezequias nasceu, na casa do ímpio Acaz. E Ezequias foi um dos reis mais piedosos de Judá. Louvado seja Deus, nossa esperança é o Senhor. Hoje e sempre, irmãos, nossa esperança é o Senhor. Por isso que eu disse aos pais, não se desesperem com relação aos seus filhos, porque Deus cria vida. Deus cria vida contra tudo e contra todos. Deus pode levantar homens fiéis numa geração corrupta. E agora eu queria só lembrar vocês que Deus também, nas trevas deste mundo, nos consola trazendo luzes enquanto nós estamos aqui. Nem tudo são trevas.
A gente falou de igrejas que têm se corrompido e nós devemos orar por elas e admoestá-las, admoestar as pessoas que creem nesse tipo de adoração corrompida. Mas Deus tem levantado igrejas fiéis. Deus tem nos dado lugar para adorar a Deus em espírito e verdade. Deus tem levantado Ezequias. Não percebe? A reforma protestante. A reforma chegando no Brasil. A reforma chegou aqui no Brasil, irmãos. Agora. Não tem 40 anos que a gente está conhecendo reforma. A doutrina bíblica. A luz de Deus, os novos Ezequias, têm chegado. E Deus nisso nos consola no meio das trevas. Ainda bem que Ele não nos dá Acás atrás de Acás, mas nos dá também Ezequias para nos consolar. Mas nós esperamos aquele grande Ezequias, aquele grande filho de Davi. E aí nós seremos para sempre consolados. Enquanto nós vivemos debaixo do reinado, hora de Acás, hora de Ezequias, hora de Acás, hora de Ezequias, verá o filho de Davi eterno. E aí nós seremos para sempre consolados. Nós teremos alívio eterno. E adoraremos a Deus por meio de Cristo perfeitamente, sem nenhum erro, sem nem nada a manchar nossa adoração. Perfeitamente adoraremos a Deus por meio de Cristo, quando o nosso grande Ezequias chegar, quando Jesus Cristo voltar novamente. Ele já tem nos feito adorar a Deus pela mediação dele, mas naquele dia nós adoraremos, tendo sido feitos perfeitamente à sua imagem e semelhança. Que Deus nos abençoe até lá e nos guarde. Amém, irmãos.